Boa noite, alunos do curso de Rotinas Administrativas, do módulo avançado, do segundo semestre do ano letivo de 2020. Estamos então iniciando esta videoaula, dando sequência ao conteúdo programático proposto a todos, para que no mês de dezembro possa torná-los certificados em relação ao ano letivo de 2020. O tópico a ser discutido, na noite de hoje é o tópico chamado sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade, fica vinculado ao processo de reciclagem e outros itens correlatos. Quando eu falo em sustentabilidade, eu tenho que analisar com maior amplitude, quando a sustentabilidade é um assunto de gestão, é um assunto de gestão financeira principalmente. Como visto nas aulas de contabilidade, a ênfase principal, o objetivo principal, era a saúde financeira, o qual foi discutido, foi reforçado intensamente ao longo do treinamento. Mas em gestão, quando se fala-se em gestão, nós devemos considerar, além do fator financeiro, nós devemos considerar outros fatores importantes para um bom resultado por um todo. Esses fatores, eles são relacionados e são identificados como pilares da sustentabilidade. São eles os pilares da sustentabilidade social, ambiental e econômico. Eu só consigo um resultado positivo economicamente quando as minhas atitudes sociais e ambientais estejam integradas. Nós precisamos ter uma integração em relação a esses três pilares para que o resultado seja próspero. Então veja bem, em função dessa integração, discutiremos individualmente cada um desses pilares. O próximo slide, ele dá ênfase ao pilar social. Quando eu falo em pilar social, a primeira palavra que eu tenho que vincular a um bom entendimento ao meu raciocínio lógico é o resgate. O que seria o resgate? O resgate é você buscar, no caso aqui, algumas palavras para que eu possa ter uma raiz, para que eu possa ter um início para um bom desenvolvimento racional. Primeira palavra aí é educação. Sem educação, o indivíduo ele não adquire conhecimento suficiente para poder aplicar em suas atividades, ao seu modo de ser. Mas ainda vinculado à educação, nada me adianta eu gerir e não colocar em prática. Então a educação, não tão mais importante que os demais focos aí que serão discutidos, está como, vamos dizer aí, como principal item para um bom condicionamento e um bom desenvolvimento em termos de gestão. Não somente em gestão financeira, mas em gestão pessoal. Temos também a moradia, direitos do ser humano. Se o ser humano ele não tem uma moradia digna, automaticamente isso vai influenciar no desenvolvimento de suas atividades profissionais. Se o ser humano não tiver um trabalho, tem aquele ditado, não se dá o peixe, sim o ensina a pescar. A partir do momento que a pessoa, que o indivíduo, ele tem a consciência do quanto foi complexo, do quanto foi difícil aquela conquista,
se torna mais vulnerável o seu sucesso. Então, a partir do momento que o ser humano tem um trabalho, ele acaba conquistando, alcançando seus objetivos pelo seu mérito. Colocamos aí então no slide a palavra-chave. Essa palavra-chave ela vai fazer parte das nossas discussões ao longo desse semestre. Essa palavra-chave ela vai executar a prática de oportunidades. Como já dito em slide anterior, como já visto nas aulas de administração de empresa pela nossa professora Valessa, o gestor, o empreendedor, ele pode se deparar com uma situação onde implique em forças, oportunidades, porém fraquezas e ameaças. Então tá aí a primeira oportunidade para você, aluno. Você, aluno que deseja conquistar meio ponto na sua média final, nesse curso de rotinas administrativas do módulo avançado, basta acompanhar a resposta dessa palavra, dessa questão, a resposta, a palavra como resposta dessa questão. Essa palavra ela deve ser entregue em folha avulsa, com nome, data, no dia 21 de setembro, o dia da primeira aula presencial, às 21 horas, em ponto. Então, você, aluno, deve controlar, deve gerir essas informações e aplicar mediante a solicitação. Então, você, aluno, que entregar a folha com o seu nome, data e a resposta dessa questão no dia 21 de setembro, às 21 horas, terá meio ponto na sua média final. Então, qual o direito humano de grande importância, o qual estamos necessitando nesse momento? O que seria esse momento, pessoal? O momento em qual estamos passando a nível mundial, essa pandemia do Covid, certo? O direito humano aí está relacionado à saúde, pessoal. Então, se você, dentro desse pilar social, não tiver saúde, automaticamente vai impactar negativamente para o sucesso. Então, esse poder de ter saúde, está vinculado a esse pilar social, e esse pilar social está para com a melhoria da qualidade de vida de toda a população, seja ela de baixa, média ou alta renda. Então, reforçando, você, aluno, tem uma oportunidade dentro desse conceito de gestão, de análise de cenário. A simples entrega de uma folha com o seu nome, data e a resposta dessa questão, qual o direito humano de grande importância, o qual estamos necessitando nesse momento, resposta, saúde, terá meio ponto a mais em sua média final. Isso é um bônus para você, aluno, que está se dedicando e gerindo as informações de nossos videoaulas. Como segundo pilar, temos aí o ambiental, o qual retrata diretamente a utilização dos recursos naturais. Porém, utilizar os recursos naturais requer também atuar com uma reposição. Um exemplo, ambientalmente falando, o pessoal que mexe com madeira, que extrai a madeira de nossas árvores, eles têm que se preocupar com o reflorestamento, pois toda ação gera uma reação. Então, veja bem, a partir do momento que existe um consumo e que se deseja que esse consumo seja sequencial, posteriormente, futuramente, nós temos que preparar para que tenhamos esse produto no futuro. Então, qual é a postura sustentável em termos da ambientalização? Intensificar as ações do presente observando o impacto do futuro. Tudo que se faz no presente não se deve fazer pensando no futuro, e sim considerando, observando qual será o impacto. Não deixe para o futuro o que possa ser feito hoje. Devemos atuar hoje, intensamente,
mas analisando os nossos pilares, pois eu estou falando de gestão, independente que ela seja financeira. Gestão significa analisar o cenário, ser submisso em determinados momentos, ser atuante em outros momentos. Tudo requer o momento certo. Não deixe passar a oportunidade do momento certo para que você possa agir. Então veja bem, falando em gestão financeira, de uma forma resumida, é importante considerar não somente aquela saúde financeira discutida em contabilidade. É importante considerar a situação saudável do sistema social, do sistema ambiental e firmando aí o nosso sistema econômico, certo? Então veja bem, quando eu falo, reforço, recordo em relação à nossa palavrinha chamada fofa, né? As nossas forças, as oportunidades, as fraquezas, as ameaças, eu preciso ter a capacidade de analisar o cenário, o momento certo. Como já dito no vídeo anterior, existe a necessidade por parte do gestor, do líder, analisar condições de investimento, analisar condições de crescimento. Só que todas essas variáveis, ela cai nesse estudo de sustentabilidade. Não adianta uma empresa apenas visar uma rentabilidade financeira e manter o ambiente, a ambientalização da empresa inadequada. Um funcionário insatisfeito com a ambientalização, insatisfeito com o seu salário, insatisfeito com as condições de refeição, automaticamente ele vai impactar negativamente para o resultado da empresa. Então, você líder, você gestor, a partir do momento que você coloca em consideração esses 3 pilares, você começa a fortalecer o princípio da integração social, ambiental e econômica. Então, façamos, né, dessa integração fator principal para um bom desenvolvimento funcional, operacional, qual seja a área de atuação. Veja bem, a partir do momento que você busca um alto índice de rentabilidade financeira e preocupa-se nessa reposição dos recursos utilizados, por exemplo, não é deixar de consumir, e sim consumir racionalmente. Se eu não necessito de 1 litro de água, não há o porquê eu utilizar 1 litro de água. Água é bom? Água é ótimo. Cai no oceano. Água em abundância vai ser problema. Então, toda vez que nós trabalhamos reduzindo o desperdício, nós vamos estar colaborando desperdício natural, pois eu estou falando sobre o pilar ambiental. Então, toda vez que nós reduzimos o desperdício, nós vamos estar colaborando com a boa utilização otimizada dos recursos. E automaticamente a reposição vai ser menor. Quanto eu mais utilizo, maior deve ser a reposição. Quando menor a utilização, automaticamente, né, menor vai ser essa reposição. Então, utilize-se dessa lógica da utilização de recursos, otimizando para que o resultado seja alcançado. Desta forma, estaremos colaborando para o crescimento socioambiental e econômico da empresa. Discutido então esse pilar chamado pilar social, pilar ambiental, eu tenho aí então, colocado em vermelho,
a situação econômica. Só que a situação econômica, como já visto em contabilidade, ela deve estar relacionada a uma rentabilidade honesta. O que seria uma rentabilidade honesta? Está aí a outra palavra-chave. Como tratar uma rentabilidade com uma rentabilidade honesta? Simples. A palavra é simples. É integrar, equilibrar. Essa é a palavra-chave. A partir do momento que você, líder, analisa o cenário, observa a potencialização, o potencial de cada funcionário, você consegue delegar ao mesmo aquilo que realmente faz jus ao desenvolvimento e crescimento do mesmo. Então, o crescimento de um funcionário, através da delegação de tarefas, qual seja compatível, e o alto investimento de habilitação do mesmo, vai impactar diretamente a um resultado positivo, ao sucesso da empresa. Então, a segunda palavra-chave, o qual nós podemos deduzir, é o equilíbrio. E para que eu possa manter o equilíbrio, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ter educação, ou seja, eu tenho que ter recebido informações coerentes. Eu tenho que ter gerido essas informações para poder aplicá-las. Um funcionário com uma boa remuneração, compatível ao seu desenvolvimento, cai diretamente ao pilar social e impacta diretamente ao pilar econômico. Pois a partir do momento que o funcionário tem um bom desenvolvimento na empresa, uma alta produtividade com qualidade, a sustentabilidade da empresa econômica vai ser diretamente proporcional. Ao ponto que um funcionário com uma ideia negativa da empresa vai ter um desenvolvimento negativo, cada vez menos, e isso vai impactar diretamente a redução monetária da empresa. Quando eu falo em resultado monetário, eu estou falando no lucro, no crescimento. Vamos levar então em consideração os 3 pilares: social, ambiental, econômico. Quanto mais satisfeito estão os funcionários com os itens sociais, trabalho, saúde, entre outros, quanto mais a situação ambiental esteja controlada, consumo versus reposição, maior vai ser a rentabilidade financeira. Uma historinha simples. Geralmente o funcionário, ele trabalha numa empresa. Vamos falar sobre o funcionário, sobre o empregado, o colaborador que seja. Ele trabalha numa empresa, ele recebe um salário X, ele observa o cenário de rentabilidade do proprietário, do chefe. Toda vez que o chefe faz a troca de um veículo, ele chega aos colegas e diz: olha, eu estou trabalhando e ele está ficando rico, a empresa está ficando rica. Então, na visão do funcionário, neste exemplo qual eu estou citando, ele trabalha, ele enriquece a empresa. Pessoal, existem 2 formas de você garantir o seu emprego, de você garantir o seu registro trabalhista. Primeiro, diretamente ligado à sua responsabilidade. O que seria isso? A sua capacidade, a compatibilidade das suas habilidades para com a tarefa a ser desenvolvida. A segunda é a saúde financeira da empresa. Então veja bem, a primeira depende diretamente
da sua pessoa. Se você é dedicado, se você absorveu as informações, se você busca, né, o conhecimento, você mantém-se entre os melhores funcionários. Se você faz a prática correta do seu exercício, você contribui para o crescimento da sua empresa, automaticamente ela vai ter uma saúde financeira correta. Agora veja bem, se a partir do momento a empresa não tiver uma saúde financeira, você pode ser o melhor funcionário. Vai chegar um momento que essa empresa vai chegar à falência, o proprietário, o diretor, a chefia, o líder que seja, vai chegar a você e falar: fulano, beltrano, você é um excelente funcionário, só que infelizmente a empresa faliu. Ou seja, o sucesso da empresa está nas mãos de nós seres humanos. A partir do momento que a visão do funcionário esteja vinculada ao equilíbrio, bem como a empresa esteja em sintonia com o funcionário, de que forma a sintonia deve proceder? A empresa deve estar analisando a situação social do funcionário. Ele está com o salário compatível? Ele está com direito à educação? Ele tem condições de aprendizado? Ele tem condições de tratar a sua saúde? Então, a empresa analisando esse cenário, observando e proporcionando uma condição social adequada ao funcionário e ambiental para o funcionário de trabalho, bem como as condições financeiras adequadas, ela vai estar contribuindo para o sucesso financeiro. Pessoal, nesse formato, trabalhamos então aí o nosso segundo videoaula. Espero ter sido claro nas informações e que tenha sido produtivo a todos. Em breve, retornaremos com o nosso terceiro videoaula. Um grande e forte abraço a todos, uma ótima noite de descanso merecido.